desenhar aqui uma casa. Perfeito. É isso que o arquiteto faz? Ele desenha casas? Isso. Uma das funções do arquiteto é desenhar casas. Na verdade, ele planejar e projetar casas, né? A casa ou as edificações são uma parte do projeto dos arquitetos. Eu sou arquiteto urbanista e posso fazer projetos de urbanismo, inclusive. Como posso fazer praças e outros tipos de projeto. Carlos, o que faz o engenheiro? A engenharia, o próprio nome diz, é quem vai conceber, elaborar, inventar, criar todas essas coisas que precisam ser construídas. Então, tanto na engenharia mecânica, um automóvel, engenheiros mecânicos trabalham. Na engenharia química, um químico vai desenvolver um determinado produto para poder ter uma tinta resistente, por exemplo. Na engenharia de alimentos, como a gente faz um alimento enlatado? E esse alimento enlatado fica conservado da mesma forma que o alimento como se ele fosse fresco. Isso é engenharia de alimentos. E assim outras tantas engenharias. No caso do projeto, a ideia que o profissional tem, por exemplo, um arquiteto, vai lá e elabora um projeto de um teatro. Teatro bonito, ele desenha lá o teatro, as paredes, as janelas e tudo. Quem faz isso? Esse profissional que faz a execução do projeto vai pegar toda essa ideia desse arquiteto e vai colocar no papel. Aí entram os engenheiros elétricos, os hidráulicos, os engenheiros de sistemas, por exemplo, ar-condicionado. Se é uma ponte, desenha uma ponte. Essa ponte vai transpor dois rios, 3 rios, o mar como a ponte Rio-Niterói. Então vai lá depois os profissionais que vão executar o projeto e elaboram os desenhos técnicos desses projetos. No caso aqui da casa, como que funciona? Você que determina o tamanho que vai ter a sala, o tamanho que vai ter o quarto, como que é isso? Na verdade, isso vem mais em função do que o cliente tem para te oferecer. O cliente normalmente tem um espaço para que você faça o espaço dele virar o sonho dele praticamente. A função principal do arquiteto é justamente saber, olha, eu tenho um terreno de 300 metros quadrados, quero uma casa assim assim. Ele não vai saber fazer isso. O arquiteto estuda a vida inteira para poder fazer isso virar uma realidade. Aqui no caso você está desenhando na mão, né? Fazendo o desenho de uma casa na mão. É necessário que o arquiteto saiba desenhar ou hoje em dia ele pode fazer no computador? Não, como que funciona? Eu acho que é fundamental que ele saiba desenhar. O primeiro passo do projeto tem que ser feito à mão, no meu modo de ver, pelo menos. Onde você consegue expor os traços mais longos, que você consegue libertar as suas ideias. Eu acho que isso é fundamental. Toda a escola de arquitetura tem os semestres que você aprende a desenhar com a mão, para que depois você passe. Agora, já mais alguns anos, você faça o desenho gráfico no computador e tudo mais, que também é muito bacana. No entanto, acho que o passo inicial, mesmo dos grandes arquitetos e todo mundo, sempre foi desenhar à mão. E na faculdade como que funciona? Eu aprendo tudo isso ou eu escolho uma especialização? Como que A faculdade ela tem uma visão genérica de tudo isso. Normalmente, os 2 primeiros anos são muito focados no cálculo, na física, na química e na mecânica. São 4 matérias fundamentais para um engenheiro. Depois, dentro da faculdade, você tem matérias específicas de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, aeroportos e ferrovias, rios e canais, tudo que tiver de obra, a engenharia contempla. Porém, a engenharia nos 5 anos de faculdade, ela te dá uma ideia, é um conhecimento genérico. Por isso que o estágio é tão importante. O jovem que saiu da faculdade, está fazendo estágio, só isso é suficiente ou ele tem que procurar algum curso, alguma outra coisa? A primeira coisa que eu digo é uma boa faculdade. Existem faculdades, todos sabem, de primeira linha, faculdades intermediárias e faculdades não tão boas. Então, eu recomendaria procurar uma faculdade, pelo menos intermediária. E quem faz o profissional é o aluno, né? Então, eu acho que ele tem que se esforçar, ele tem que procurar entender as matérias, procurar muito tirar proveito das aulas de laboratório. Uma boa faculdade de engenharia tem que ter bons laboratórios. Além disso, muitos dos livros técnicos hoje, eles, além de terem em português, mas eles também têm em inglês. Então é importante também ter algum conhecimento de língua inglesa para poder usufruir desse material, né, didático, e basicamente um bom estágio também.
Você falou agora de faculdade de arquitetura. É só curso superior que tem ou existe curso técnico também de arquitetura? Existem cursos de edificação, que inclusive eu fiz curso de edificação. Fiz depois faculdade de desenho industrial e depois fiz a faculdade de arquitetura. Eu não tenho dúvida de que o arquiteto precisa da matemática no dia a dia, né? Sim, de que forma que você usa ela? Na verdade, na faculdade de arquitetura você tem vários semestres de cálculo, que é um cálculo estrutural, como tem na engenharia. No entanto, ele não vai tão a fundo quanto a engenharia. Mas é fundamental para que você... Esse aqui é um instrumento antigo, básico, que é fundamental e é puro número. Então você tem que ter noção das proporções, e as proporções, a matemática te traz isso. Então você fica desenvolvendo todo o histórico da matemática até um certo semestre para saber o que você está projetando. Gostar de matemática e saber desenhar são características importantes para um jovem que quer fazer arquitetura. Perfeito. Que outras características mais que um jovem tem que ter para fazer o curso de arquitetura? Você tem que ser um grande observador, saber gostar entender das artes, ser um observador e de tudo que seja tipo de arte, além dessa coisa toda da matemática que é fundamental para que você encaixe e tenha o equilíbrio para que seja um projeto perfeito. E a matemática, como que você utiliza ela aqui no escritório, no seu dia a dia? Olha, uma coisa básica é a regra de 3. Regra de 3 a gente usa para tudo. Mas tem algumas considerações um pouquinho mais importantes. Então é assim, planilhas de Excel, por exemplo, que a gente usa muito matemática. Então saber montar uma matriz, saber o que é aquela matriz de dados, buscar esses dados, trabalhar com eles, pegar, por exemplo, a regra de 3 que eu falei, toda hora envolve uma medida, um cálculo, uma área, né? Então as figuras geométricas são muito importantes, a volumetria é muito importante. Então, um pouco de álgebra, hoje eu uso, mas uso muita matemática em termos de geometria, né? Para analisar projetos, essas coisas. E o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, ele é o primeiro que sente. Se o país está bem, a primeira coisa que as pessoas fazem é construir, reformar suas casas, ou o país investir em infraestrutura. Então, quando a economia do país ela vai bem, a engenharia, de um modo geral, vai muito bem. Quando a economia do país não vai tão bem, o primeiro setor que sente é o setor de construção. E o mercado de trabalho? Um jovem que acabou de sair da faculdade de arquitetura, ele consegue um emprego logo? O mercado está saturado? Como que é? Não, eu acho que é um mercado crescente, para falar a verdade, porque o Brasil, com o desenvolvimento todo que teve, é um país que está crescendo muito na área de edificações, né? No entanto, a arquitetura tem um lado glamuroso da arquitetura e o lado trabalhoso da arquitetura, assim, onde você trabalha muito, você tem que desenvolver, você cai em construções mesmo, porque o arquiteto pode atuar diretamente nas obras e coisas do tipo, não só dentro de casa, trabalhando no papel ou num escritório, sentado numa cadeira. Na maior parte do tempo você tem que visitar obras e fazer esse tipo de trabalho. Acompanhar o que está acontecendo. Sim, na verdade é onde você aprende mais. Assim, o melhor estágio para um arquiteto é saber como é que se faz. Então, como é que se faz para que eu projete? Para que o meu projeto tenha mais qualidade, eu tenho que saber o que é melhor. Seja com material desse tipo ou daquele tipo, você só vai aprender vivendo.